Uma mãe desesperada abraça a filha no banco frio da rodoviária. Ela foi despejada e está sem rumo. Um empresário viúvo solitário a observa e vê nela a chance de recomeçar. Ele se aproxima e faz uma proposta que mudará ambas as vidas para sempre. Ele caminhou até ela devagar, pisando com cuidado para não assustá-la. A mulher não levantou a cabeça de imediato. Continuou embalando a menina, os olhos fixos no chão sujo da plataforma. Ele parou a poucos passos de distância, sentindo o ar gelado da manhã entrar pelos pulmões. Ficou ali parado, sem saber exatamente o que dizer, sabendo que precisava dizer alguma coisa. A menina levantou os olhos primeiro. 2 olhos castanhos e assustados encararam o homem de terno azul. Ela apertou mais o corpo contra a mãe. Foi só então que a mulher ergueu o rosto. Tinha olheiras profundas. Os lábios estavam rachados. Ela não perguntou nada. Apenas esperou. Ele engoliu seco e forçou a voz a sair. "Você está bem?" A pergunta soou estranha até para ele. Óbvio que ela não estava bem. A mulher apertou os lábios e baixou os olhos novamente, sem responder. Ele tentou de novo. "Desculpa. Eu sei que não é da minha conta, mas eu vi você aqui com a sua filha e pensei que talvez..." Ela cortou sem olhar para ele. "A gente está esperando o ônibus." A voz estava rouca, seca. Ele olhou para o ônibus velho ao fundo. Não tinha certeza se aquilo ia sair dali tão cedo. "Para onde você vai?" Ela hesitou. Lambeu os lábios. "Para qualquer lugar que caiba nós duas." Ele sentiu algo apertar no peito. Aquilo não era resposta, era desespero disfarçado. Ele puxou ar, mediu as palavras e perguntou devagar: "O que aconteceu?" Ela ergueu os olhos de novo, dessa vez com algo parecido com raiva. "Nada que o senhor precise saber." Ele levantou as 2 mãos, recuando meio passo. Não quis ofender, só queria ajudar. Ela soltou uma risada curta, amarga. "Ajudar?" Ela balançou a cabeça e olhou para as malas cor-de-rosa ao lado. "Todo mundo quer ajudar, mas ninguém faz nada de verdade." Ele ficou quieto. Não sabia o que dizer a isso. Ela estava certa. A menina começou a choramingar de novo. A mãe balançou o corpo, sussurrando algo baixo no ouvido dela. Ele observou a cena. Observou a forma como ela segurava a criança. A forma como protegia. A forma como amava mesmo sem ter nada. Aquilo mexeu com ele de um jeito que não conseguia explicar. Ele abaixou o corpo, ficando na altura dos olhos dela. "Me chamo Gustavo." Ela olhou para ele sem expressão. Não disse o nome de volta. Ele continuou: "Eu sou empresário, tenho uma casa grande e preciso de alguém para cuidar dela." Ela franziu as sobrancelhas. "Estou oferecendo trabalho." Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele com desconfiança clara no rosto. "Trabalho?" Ele acenou com a cabeça. "Sim, com moradia incluída. Tem um quarto separado. Pequeno, mas tem cama, banheiro. Sua filha pode ficar com você." Ela apertou os lábios. "Por que o senhor está fazendo isso?" Ele respirou fundo. Pensou em mentir. Pensou em dizer que era caridade. Mas decidiu pela verdade. "Porque perdi minha esposa há 6 meses. Desde então, a casa está virando um cemitério. Não consigo mais entrar lá sem sentir que estou morrendo junto." Ela o encarou. Ele viu algo amolecer no olhar dela. Não era confiança ainda, mas era menos raiva. "E você acha que eu vou resolver isso?" Ele balançou a cabeça devagar. "Não sei, mas acho que os 2 precisamos de um recomeço." Ela olhou para a filha. A menina tinha parado de chorar. Estava olhando para Gustavo com curiosidade infantil. A mãe mordeu o lábio inferior. "Eu não confio em homem que oferece casa de graça." Ele entendeu, assentiu. "Eu vou te pagar. Salário justo, carteira assinada, tudo certinho. Você trabalha, eu pago. Simples assim." Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu infinito. Então perguntou com a voz mais baixa: "Quanto?" Ele disse o valor. Ela arregalou os olhos. "Isso é mentira." Ele negou com a cabeça.
É o que eu pagava para a última pessoa que cuidava da casa. Ela saiu porque se aposentou. Ela continuou olhando para ele como se estivesse procurando a pegadinha. E se eu aceitar, o que você vai querer? Ele entendeu o que ela estava perguntando. Entendeu o medo por trás daquilo. Nada além do trabalho. Eu tenho 42 anos, sou viúvo, sou sozinho, mas não sou desesperado e não sou canalha. Ela o estudou por mais alguns segundos. Então, desviou o olhar. Como eu sei que você não está mentindo? Ele tirou a carteira do bolso interno do paletó, abriu e mostrou a identidade, mostrou o cartão da empresa, mostrou uma foto antiga da esposa. Ela olhou para tudo, devagar, com atenção. Então devolveu tudo para ele sem dizer nada. Ele guardou a carteira de volta. Eu posso te levar até a casa agora. Você vê o lugar. Se não gostar, eu te trago de volta, sem compromisso. Ela olhou para as malas, olhou para a filha, olhou para o ônibus que ainda não tinha dado sinal de partir. Então olhou para ele. Meu nome é Helena, e essa é a Júlia. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas sincero. Prazer, Helena. Ela não sorriu de volta, mas acenou com a cabeça. Vou ver a casa, mas se eu não gostar, você me traz de volta. Ele concordou. Sem problema. Ela segurou a filha com um braço e começou a se levantar. Gustavo segurou as duas malas antes que ela tentasse pegá-las. Ela o olhou surpresa. Ele apenas fez um gesto para que ela o acompanhasse. Eles caminharam em silêncio até o estacionamento. O carro dele era preto, grande, reluzente. Helena parou ao lado dele e olhou para o veículo como se estivesse vendo algo de outro planeta. Gustavo abriu a porta de trás. Pode colocar a Júlia aqui. Tem cinto de segurança. Helena hesitou, mas obedeceu. Acomodou a filha no banco, prendeu o cinto com cuidado. A menina estava calada agora, os olhos vidrados no interior do carro. Gustavo colocou as malas no porta-malas. Helena entrou no banco da frente devagar, como se tivesse medo de sujar alguma coisa. Ele entrou do outro lado, ligou o motor, ajustou o retrovisor, ficou em silêncio por alguns segundos antes de sair do estacionamento. A cidade estava acordando. O trânsito ainda era leve. Helena olhava pela janela sem dizer nada. Gustavo não forçou conversa, apenas dirigiu. Depois de uns 15 minutos, ele perguntou: Você foi despejada? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz estava cansada. O dono do apartamento vendeu o prédio. Todos os inquilinos foram despejados, sem aviso, sem tempo. Só disseram que tínhamos 2 dias para sair. Ele apertou o volante. E você trabalhava onde? Ela suspirou. Na casa de uma família rica. Cuidava da limpeza, da comida, de tudo. Mas a patroa descobriu que eu estava morando num apartamento que ia ser demolido e me demitiu. Disse que não queria funcionária sem endereço fixo. Gustavo sentiu a raiva subir. Ela te demitiu porque você ia ficar sem casa? Helena deu de ombros. Ela disse que eu ia dar problema, que eu ia começar a faltar, que não podia confiar em mim. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Isso é ilegal. Helena soltou uma risada sem graça. Ilegal é, mas quem vai brigar com gente rica? Eu não tenho dinheiro para advogado, não tenho tempo e precisava correr atrás de outra coisa antes de acabar na rua de vez. Ele não disse nada. Continuou dirigindo. Depois de mais alguns minutos, ele entrou num bairro diferente. As ruas eram largas, limpas, arborizadas. As casas eram grandes, com muros altos e portões automáticos. Helena olhava tudo com os olhos arregalados. Gustavo parou na frente de uma casa branca de 2 andares. Apertou um controle e o portão começou a abrir devagar. Ele entrou, estacionou na garagem, desligou o carro. Helena não se mexeu. Continuou olhando para a casa pela janela. É aqui? A voz dela estava baixa, quase inaudível. Ele confirmou. É aqui. Ela engoliu seco. Eu não sei se vou conseguir cuidar de um lugar desse tamanho. Ele saiu do carro, foi até a porta dela e abriu. Não precisa fazer tudo de uma vez. A gente vai com calma. Ela saiu devagar.
Abriu a porta de trás e pegou a filha no colo. Júlia estava sonolenta agora, a cabeça pesada no ombro da mãe. Gustavo pegou as malas de novo e caminhou até a porta da frente. Abriu com a chave. Entrou. Helena entrou atrás dele. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, quase sufocante. O chão era de mármore. As paredes eram brancas. Havia quadros nas paredes, mas nenhum deles tinha vida. Tudo parecia limpo, mas vazio. Helena olhou ao redor, os olhos percorrendo cada detalhe. Gustavo largou as malas perto da escada e virou para ela. Quer ver o quarto? Ela acenou com a cabeça. Ele subiu na frente. Ela o seguiu devagar, segurando Júlia com firmeza. Ele parou na frente de uma porta no final do corredor. Abriu. O quarto era pequeno, mas arrumado. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa embutido, uma janela que dava para o jardim dos fundos. Havia um banheiro pequeno ao lado. Helena entrou e olhou tudo em silêncio. Colocou Júlia na cama com cuidado. A menina se encolheu, abraçando o próprio corpo. Helena cobriu ela com o cobertor que estava dobrado no pé da cama. Então se virou para Gustavo. Ele estava parado na porta, esperando. O que você acha? Ele olhou para a filha dormindo. Olhou para o quarto. Por que você está fazendo isso? Ele respirou fundo. Porque eu sei o que é estar perdido. E porque sei que ninguém deveria passar por isso sozinho. Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. Então, pela primeira vez, ela deixou os ombros caírem. A tensão que segurava o corpo dela inteiro se desfez um pouco. Eu aceito. Ele assentiu, sentindo algo parecido com alívio. Então, bem-vinda. Ela não sorriu, mas havia algo diferente no olhar dela agora. Algo que parecia, ainda que distante, com esperança. Gustavo saiu do quarto e fechou a porta devagar. Helena ficou ali parada, olhando para a filha dormir. Passou a mão no rosto. Sentiu as lágrimas subirem, mas não deixou que caíssem. Não ainda. Ela tinha que ser forte, tinha que aguentar. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez não precisasse aguentar tudo sozinha. Gustavo desceu as escadas e foi até a cozinha. Abriu a geladeira, estava quase vazia. Ele pegou o celular e pediu comida. Pediu bastante. Sentou na mesa da cozinha e ficou olhando para o nada. Pensou na esposa. Pensou em como ela adoraria aquela situação. Ela sempre quis ajudar alguém. Sempre quis fazer diferença. E agora ele estava fazendo isso por ela. Ou talvez por ele mesmo. Ele não sabia mais. A campainha tocou meia hora depois. Ele pegou a comida, pagou, voltou para dentro, subiu até o quarto de Helena e bateu na porta de leve. Ela abriu. Estava com o rosto lavado. Os olhos ainda estavam inchados, mas ela parecia mais calma. Pedi comida. Tem bastante. Você e a Júlia podem comer à vontade. Ela olhou para a sacola na mão dele. Obrigada. Ele entregou a sacola para ela. Descansa. Amanhã a gente conversa sobre o trabalho. Ela acenou. Ele virou para ir embora, mas ela o chamou. Gustavo. Ele parou e olhou para trás. Ela estava segurando a sacola com as duas mãos, os olhos fixos nele. Obrigada. De verdade. Ele apenas acenou com a cabeça e desceu as escadas. O peso no peito que carregava há meses parecia um pouco mais leve. Não desapareceu, mas diminuiu. Ele foi até o quarto dele, tirou o paletó, afrouxou a gravata, sentou na beirada da cama e ficou olhando para a foto da esposa na mesinha de cabeceira. A mulher no retrato, sorriso largo, verdadeiro. Ele passou o dedo pela moldura. Acho que fiz a coisa certa. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Ele ficou ali por alguns minutos. Depois deitou, fechou os olhos e, pela primeira vez em 6 meses, dormiu sem pesadelos. No dia seguinte, Gustavo acordou cedo. Desceu para a cozinha e fez café. Estava colocando pão na torradeira quando ouviu passos descendo a escada. Virou e viu Helena parada na entrada da cozinha.
Ela usava a mesma roupa do dia anterior. O cabelo estava preso num rabo de cavalo simples. Júlia estava ao lado dela, segurando a mão da mãe com força. Bom dia! Gustavo tentou soar casual. Helena respondeu com a voz ainda rouca de sono. Bom dia! Ele apontou para a mesa. Fiz café. Tem pão, queijo, presunto. Pode comer à vontade. Ela hesitou, mas puxou a cadeira e sentou. Júlia subiu no colo dela. Gustavo colocou 2 xícaras na mesa, encheu as 2 com café, empurrou uma para Helena. Ela segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor. Você dormiu bem? Ele perguntou enquanto passava manteiga no pão. Ela acenou. Melhor do que nos últimos dias. Ele sorriu de leve. Ainda bem. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Júlia mordiscava um pedaço de pão que Helena havia cortado em pedaços pequenos. Gustavo limpou a garganta. Então, sobre o trabalho. Helena ergueu os olhos. Eu quero deixar claro que não espero que você faça tudo sozinha. A casa é grande, mas eu não sou exigente. Só preciso que mantenha o básico. Limpeza, comida, roupa lavada. O resto a gente vai ajustando. Ela acenou. Eu posso fazer isso, ele continuou. E sobre a Júlia, ela pode ficar com você o tempo todo. Não precisa trancar ela no quarto nem nada. A casa é dela também agora. Helena engoliu seco. Olhou para a filha. Depois olhou para ele. Por que você está sendo tão gentil? Ele parou de mastigar. Pousou o pão no prato. Pensou na resposta. Porque eu sei como é estar sozinho. E sei como é doloroso quando ninguém te estende a mão. Ela baixou os olhos. Eu não sei se vou conseguir retribuir isso. Ele balançou a cabeça. Não precisa retribuir. Só precisa ficar. Ela mordeu o lábio. Então, acenou devagar. Eles terminaram o café da manhã. Gustavo mostrou a casa inteira para ela. Mostrou onde ficavam os produtos de limpeza, mostrou a lavanderia, mostrou a despensa. Helena anotava tudo mentalmente, prestando atenção em cada detalhe. Júlia corria de um lado para o outro, explorando o lugar com a curiosidade típica de criança. Quando terminaram o tour, Gustavo olhou para o relógio. Tenho que ir trabalhar. Volto no final da tarde. Qualquer coisa, meu número está na geladeira. Helena acenou. Ele pegou as chaves, vestiu o paletó de novo e saiu. Helena ficou parada no meio da sala. Olhou ao redor. Tudo era grande demais, limpo demais, silencioso demais. Ela respirou fundo. Depois arregaçou as mangas. Passou o dia inteiro limpando. Passou pano no chão. Tirou pó dos móveis. Organizou a cozinha. Lavou roupa. Júlia ficou por perto o tempo todo, brincando com os próprios brinquedos que Helena tinha trazido na mala. No final da tarde, Helena estava exausta, mas a casa estava impecável. Ela fez comida, arroz, feijão, bife acebolado, salada. Comida simples, mas feita com capricho. Quando chegou, o cheiro invadiu a casa inteira. Ele parou na porta da cozinha e olhou para a mesa posta. Helena estava tirando a panela do fogão. Virou quando sentiu a presença dele. Fiz janta. Ele olhou para a mesa, olhou para ela, sentiu algo apertar na garganta. Fazia 6 meses que ninguém fazia comida para ele. Obrigado. A voz dele saiu embargada. Eles sentaram para comer. Júlia estava no colo de Helena, comendo arroz com a colher. Gustavo provou a comida. Fechou os olhos. Está uma delícia. Helena sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso tímido, mas real. Fico feliz que tenha gostado. Eles comeram conversando pouco, mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de quem está começando a se acostumar com a presença do outro. Depois da janta, Helena lavou a louça. Gustavo foi para o escritório. Ficou lá por algumas horas, trabalhando em relatórios, mas de vez em quando parava e olhava para a porta, ouvindo os sons da casa. Sons de passos, sons de água correndo, sons de vida. Isso mexeu com ele. Nos dias seguintes, uma rotina começou a se formar. Gustavo acordava cedo, tomava café com Helena e Júlia, ia trabalhar, voltava no final da tarde. Helena cuidava da casa com dedicação.
A casa começou a mudar, não fisicamente, mas a energia era diferente. Havia flores na mesa da sala, havia o cheiro de comida caseira. Havia risadas de criança ecoando pelos corredores. Gustavo começou a chegar mais cedo em casa. Começou a passar mais tempo na cozinha conversando com Helena enquanto ela cozinhava. Começou a brincar com Júlia. Comprou brinquedos novos para ela. Comprou livros. Helena tentou recusar no começo. Você não precisa fazer isso. Mas ele insistiu. Eu quero fazer. E ela parou de recusar. Um mês depois, Gustavo estava sentado na sala lendo, quando ouviu um barulho vindo do andar de cima. Subiu correndo. Encontrou Helena no corredor, segurando Júlia no colo. A menina estava chorando. O que aconteceu? Helena estava pálida. Ela caiu da cama, bateu a cabeça. Gustavo se aproximou. Olhou para a testa de Júlia. Tinha um galo começando a inchar. Vamos para o hospital. Helena arregalou os olhos. Não precisa. Ela está bem. Ele balançou a cabeça. Melhor ter certeza. Ele pegou as chaves do carro. Helena tentou argumentar, mas ele já estava descendo as escadas. Ela o seguiu. No hospital, o médico examinou Júlia. Disse que estava tudo bem. Só um galo. Nada grave. Helena suspirou aliviada. Gustavo pagou a consulta. Helena tentou impedir. Eu tenho dinheiro. Ele não deu atenção. Pagou e saiu. No caminho de volta para casa, Helena ficou quieta. Quando chegaram, ela colocou Júlia para dormir. Depois desceu e encontrou Gustavo na cozinha. Obrigada. Ele deu de ombros. Não precisa agradecer. Ela cruzou os braços. Por que você faz isso? Ele a encarou. Fazer o quê? Ela fez um gesto vago com a mão. Tudo isso, os brinquedos, as roupas, o hospital. Você age como se a gente fosse sua família. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu devagar. E se eu quisesse que fossem? Ela arregalou os olhos. O quê? Ele deu um passo à frente. Helena, eu sei que isso é estranho. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. Mas desde que você chegou aqui, essa casa voltou a ser um lar. E eu não quero que isso acabe. Ela balançou a cabeça. Gustavo, você não me conhece de verdade. Você não sabe nada sobre mim. Ele deu outro passo. Então me conta. Ela virou o rosto. Não é tão simples. Ele segurou o braço dela com cuidado. Eu não estou pedindo perfeição. Estou pedindo uma chance. Ela olhou para ele. Havia medo nos olhos dela, mas também havia algo mais. Algo que ela vinha tentando ignorar há semanas. E se der errado? A voz dela estava fraca. Ele sorriu de leve. E se der certo? Ela respirou fundo. Depois acenou devagar. Ele soltou o braço dela, mas não se afastou. Eles ficaram ali, parados, olhando um para o outro. Então Helena deu o primeiro passo. Aproximou o rosto dele. Ele ficou imóvel, esperando. Ela encostou os lábios nos dele. Foi um beijo leve, hesitante, mas foi real. Quando se afastaram, ela estava com os olhos marejados. Eu tenho medo. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu também, mas a gente enfrenta junto. Ela assentiu. Ele a puxou para um abraço. Ela encostou a cabeça no peito dele. Ficaram assim por um tempo longo. Quando se separaram, ela limpou as lágrimas e um sorriso cansado, mas esperançoso. Nos meses seguintes, eles construíram algo. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Gustavo apresentou Helena como namorada para os amigos. Alguns julgaram, outros apoiaram. Ele não ligou para nenhum dos dois grupos. Helena começou a estudar de novo. Gustavo pagou um curso técnico para ela. Ela protestou no começo, mas acabou aceitando. Júlia começou a chamar Gustavo de tio. Depois, começou a chamá-lo pelo nome. Um dia, na hora do jantar, ela perguntou: Você vai ser meu pai? Gustavo engasgou com a comida. Helena ficou paralisada. Júlia esperou a resposta com os olhos arregalados. Gustavo limpou a garganta. Olhou para Helena. Ela acenou devagar. Ele olhou para Júlia.
Se você quiser, eu adoraria ser. A menina sorriu. Então você é meu pai agora. Ele sentiu as lágrimas subirem. Não tentou segurar. Deixou cair. Helena também chorou. Eles se abraçaram os três. 6 meses depois, Gustavo pediu Helena em casamento. Foi num domingo à tarde no jardim da casa. Não teve nada elaborado. Só ele, ela, Júlia e um anel simples. Helena disse sim antes mesmo que ele terminasse de perguntar. Casaram 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena. Poucos convidados. Mas foi perfeita. Na noite do casamento, depois que Júlia dormiu, eles ficaram sentados no sofá da sala. Helena estava encostada no ombro dele. Ele segurava a mão dela. Você se arrepende de ter me dado uma chance? Ela perguntou baixo. Ele beijou a testa dela. Nunca. Ela sorriu. Eu também não. Ele apertou a mão dela. Obrigado por me deixar fazer parte da sua vida. Ela ergueu o rosto e olhou nos olhos dele. Obrigado por não desistir de mim. Eles se beijaram devagar, como quem está descobrindo pela 1000ª vez o gosto de ser amado. A casa estava em silêncio. Apenas o som da respiração dos dois preenchendo o espaço. Gustavo afastou o rosto dela e sorriu. Vem, vamos dormir. Helena acenou e se levantou. Subiram as escadas de mãos dadas, passaram pelo quarto de Júlia. Helena espiou pela porta entreaberta. A menina dormia agarrada ao ursinho que Gustavo tinha dado de presente no aniversário dela. Helena fechou a porta com cuidado e seguiu para o quarto que agora dividia com o marido. Deitaram juntos. Ela encostou a cabeça no peito dele. Ele passou o braço ao redor dela. Eu nunca pensei que ia ser feliz de novo. A voz de Gustavo saiu baixa. Helena ergueu o rosto. Por quê? Ele ficou olhando para o teto. Depois que minha esposa morreu, eu achei que tinha acabado. Achei que não ia sobrar nada de mim. Ela segurou a mão dele. E agora? Ele olhou para ela. Agora eu acordo todo dia com vontade de viver. Ela sorriu. Eu também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Gustavo perguntou. Você nunca me contou como foi antes de eu te encontrar. Helena enrijeceu. Ele sentiu. Desculpa, não precisa contar se não quiser. Ela balançou a cabeça. Não, está tudo bem. Acho que você merece saber. Ela respirou fundo. O pai da Júlia me abandonou quando eu estava grávida de 3 meses. Sumiu, nunca mais vi. Tive que trabalhar o tempo todo, gravidez inteira. Não tive tempo de fazer pré-natal direito. Júlia nasceu prematura. Ficou internada quase 1 mês. Eu trabalhava de dia e dormia no hospital de noite. Depois que ela teve alta, voltei a trabalhar. Deixava ela com a vizinha. Pagava o pouco que tinha. Fui vivendo assim, sempre no sufoco, até o dia que me demitiram e me despejaram na mesma semana. A voz dela estava embargada agora. Gustavo apertou a mão dela. E você nunca pensou em desistir? Ela soltou uma risada triste. Pensei várias vezes, mas toda vez que olhava para Júlia, eu sabia que não podia. Ela precisava de mim. Ele beijou a testa dela. E agora ela tem nós dois. Helena acenou. Eu sei. E isso ainda parece um sonho. Ele puxou ela mais perto. Não é sonho, é real. E vai continuar sendo. Ela fechou os olhos. Eu tenho medo de acordar e tudo ter sumido. Ele segurou o rosto dela e a fez olhar para ele. Eu não vou sumir. Eu prometo. Ela engoliu secos. Promete mesmo? Ele acenou. Prometo. Ela encostou a testa na dele. Eu te amo. Foi a primeira vez que ela disse aquilo. Gustavo arregalou os olhos. Sentiu o coração disparar. Eu também te amo. Eles se beijaram de novo. Dessa vez com mais intensidade, com mais certeza. Quando se separaram, Helena estava chorando. Mas não era tristeza, era alívio, era felicidade, era tudo que ela tinha segurado por tanto tempo finalmente saindo. Gustavo limpou as lágrimas dela com o polegar. Não chora. Ela sorriu no meio das lágrimas. São lágrimas boas. Ele sorriu também.
Então, pode chorar. Eles dormiram abraçados. No dia seguinte, Gustavo acordou com um cheiro de café. Desceu e encontrou Helena na cozinha. Júlia estava sentada na mesa desenhando. Bom dia, família, Gustavo falou alto. Júlia pulou da cadeira e correu até ele. Pai! Ele pegou ela no colo e a girou no ar. A menina riu alto. Helena observou a cena com um sorriso largo no rosto. Gustavo sentou à mesa com Júlia no colo. Helena colocou uma xícara de café na frente dele. Hoje é sábado. O que vocês querem fazer? Júlia levantou a mão. Parque! Gustavo riu. Parque, então. Helena sentou ao lado dele. Podemos levar lanche, fazer piquenique. Gustavo acenou. Boa ideia. Depois do café, eles se arrumaram. Júlia colocou o vestido amarelo favorito. Helena vestiu um vestido simples de bolinhas. Gustavo colocou jeans e camisa. Helena preparou sanduíches, frutas, suco. Colocou tudo numa cesta. Entraram no carro e foram até o parque. O dia estava bonito. Sol brilhando. Céu azul. Poucas nuvens. Eles estenderam uma toalha embaixo de uma árvore grande. Júlia saiu correndo para o playground. Helena e Gustavo ficaram sentados, observando. Ela está tão feliz, Helena comentou. Gustavo acenou. Ela merece. Helena olhou para ele. Você também merece. Ele pegou a mão dela. Nós três merecemos. Eles ficaram ali por horas. Júlia brincou, correu, fez amigos. Helena e Gustavo conversaram, riram, comeram. Foi um dia simples, mas foi perfeito. No caminho de volta para casa, Júlia dormiu no banco de trás. Helena olhava pela janela. Você já pensou em ter mais filhos? Gustavo quase pisou no freio. Olhou para ela surpreso. Você está grávida? Ela riu. Não, só estava pensando. Ele relaxou. Ah, ela virou para ele. Mas você gostaria? Ele pensou por um momento. Sim, que sim. E você? Ela sorriu. Também. Ele sorriu de volta. Então vamos pensar nisso. Ela acenou. Sem pressa. Ele concordou. Sem pressa. Quando chegaram em casa, Gustavo carregou Júlia para o quarto. Helena seguiu. Eles deitaram a menina na cama. Gustavo cobriu ela com o cobertor. Helena beijou a testa da filha. Desceram juntos. Gustavo abraçou Helena por trás enquanto ela guardava as sobras do piquenique na geladeira. Obrigado por hoje, ele sussurrou no ouvido dela. Ela virou dentro do abraço. Obrigado por tudo. Eles se beijaram ali mesmo na cozinha. Foi um beijo longo e calmo. Um beijo de quem sabe que tem tempo. De quem sabe que não vai acabar. Quando se separaram, Helena encostou a cabeça no peito dele. Eu nunca vou me cansar disso. Ele riu baixo. Eu também não. Eles ficaram assim por alguns minutos. Então Helena se afastou. Vou tomar banho. Ele acenou. Vou assistir alguma coisa na sala. Ela subiu. Ele foi até a sala, ligou a televisão, mas não prestou atenção no que passava. Ficou pensando em tudo que tinha acontecido no último ano. Ficou pensando em como a vida pode mudar rápido. Como uma decisão pode mudar tudo. Se ele não tivesse ido até aquela plataforma, se ele não tivesse oferecido ajuda, se Helena não tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Ele estaria sozinho, perdido, morto por dentro. Mas não, estava vivo, estava feliz, estava amando e sendo amado. Helena desceu meia hora depois, sentou ao lado dele no sofá. Encostou a cabeça no ombro dele. No que você está pensando? Ele passou o braço ao redor dela. Em como eu tenho sorte. Ela sorriu. A sorte é minha. Ele beijou a cabeça dela. É nossa. Eles ficaram assim até tarde, vendo televisão, conversando, rindo, simplesmente estando juntos. Quando foram dormir, Gustavo segurou Helena mais apertado que o normal. Está tudo bem? Ela perguntou. Ele acenou. Está. Só quero ter certeza que você está aqui. Ela virou para ele. Eu estou, e não vou a lugar nenhum. Ele sorriu.
Promete? Ela beijou ele devagar. Prometo. Eles dormiram de novo abraçados. Acordaram tarde no domingo. Júlia estava na cama deles, assistindo desenho no celular. Bom dia, dorminhoca, Júlia falou alto. Gustavo fingiu estar assustado. Quem deixou você entrar aqui? Júlia riu. Eu sozinha. Helena puxou a menina para um abraço. Você está com fome? Júlia acenou. Muita. Desceram os três. Gustavo fez panquecas. Helena fez suco de laranja. Júlia ajudou colocando os pratos na mesa. Tomaram café da manhã juntos. Depois foram para a sala. Júlia quis assistir filme. Escolheram uma animação. Ficaram os três no sofá. Júlia no meio. Gustavo de um lado. Helena do outro. No meio do filme, Júlia olhou para Gustavo. Pai, você gosta da mamãe? Gustavo riu. Gosto muito. Júlia olhou para Helena. E você gosta dele? Helena sorriu. Gosto muito também. Júlia pensou por um momento. Então vocês vão ficar juntos para sempre? Gustavo e Helena se entreolharam. Gustavo respondeu. Sim, para sempre. Júlia sorriu satisfeita. Bom, porque eu gosto de vocês dois. Helena sentiu as lágrimas subirem. Gustavo também. Júlia não percebeu. Voltou a assistir o filme. Gustavo estendeu a mão por cima da cabeça de Júlia. Helena segurou. Eles ficaram assim até o final do filme. Depois, Júlia quis brincar no quintal. Gustavo foi com ela. Helena ficou na cozinha preparando o almoço. De vez em quando olhava pela janela, via Gustavo correndo atrás de Júlia, ouvia as risadas dos dois, sorria. Não conseguia acreditar que aquela era a vida dela agora, que aquilo era real, que ela tinha conseguido. O almoço ficou pronto. Ela chamou os dois, comeram juntos, conversando, rindo, planejando a semana. Júlia ia começar a escola na segunda-feira. Gustavo tinha prometido levar ela no primeiro dia. Helena ia começar o estágio do curso dela. Estava nervosa, mas animada. Vai dar tudo certo, Gustavo falou segurando a mão dela. Ela acenou. Eu sei. Júlia olhou para os dois. Vocês estão sempre se segurando. Helena riu. É porque a gente se gosta. Júlia fez uma careta. Adultos são estranhos. Gustavo soltou uma gargalhada. Helena também. O resto do domingo passou rápido. Na hora de dormir, Gustavo leu uma história para Júlia. A menina dormiu antes do final. Ele apagou a luz e saiu do quarto devagar. Encontrou Helena no corredor. Ela dormiu? Helena perguntou. Ele acenou. Apagou no meio da história. Ela sorriu. Dia cheio. Ele concordou. Foi um bom dia. Ela se aproximou dele. Foi um ótimo dia. Ele a puxou para perto. Todos os dias com vocês são ótimos. Ela o beijou. Adulador. Ele riu. É verdade. Eles foram para o quarto. Deitaram. Conversaram por um tempo. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre o futuro. Sobre os planos. Sobre os sonhos. Helena perguntou. Você acha que a gente vai conseguir dar uma vida boa para a Júlia? Gustavo virou para ela. A gente já está dando. Ela mordeu o lábio. Mas e se não for suficiente? Ele segurou o rosto dela. Helena, não existe vida perfeita, mas existe amor. E a gente tem isso de sobra. Ela respirou fundo. Você tem razão. Ele beijou a testa dela. Sempre tenho. Ela deu um tapa de leve no braço dele. Metido. Ele riu. Ela também. Ficaram conversando até tarde. Quando finalmente dormiram, estavam abraçados. No dia seguinte, a vida voltou à rotina. Gustavo acordou cedo. Helena também. Prepararam Júlia para o primeiro dia de escola. A menina estava nervosa. E se ninguém gostar de mim? Helena ajoelhou na frente dela. Todo mundo vai gostar de você. Você é incrível. Júlia não pareceu convencida. Gustavo se aproximou. E se alguém não gostar, a gente resolve. Júlia olhou para ele. Como? Ele sorriu. A gente conversa. A gente ajuda. A gente está aqui para você, sempre. Júlia respirou fundo. Está bem. Eles foram juntos levar Júlia na escola. A menina entrou segurando a mão de Gustavo com força. Helena ia atrás.
A professora recebeu Júlia com um sorriso. Bom dia, Júlia. Eu sou a professora Carla. Júlia respondeu baixinho. Bom dia. A professora olhou para Gustavo e Helena. Ela vai ficar bem. Podem ir tranquilos. Gustavo ajoelhou e abraçou Júlia. Eu venho te buscar no final do dia. Júlia acenou. Helena também abraçou a filha. Você vai se divertir muito. Júlia pareceu menos nervosa. Eles saíram da escola. No carro, Helena estava quieta. Está tudo bem? Gustavo perguntou. Ela acenou. É só estranho. Ela está crescendo tão rápido. Ele segurou a mão dela. Eu sei, mas a gente vai estar aqui para cada momento. Ela sorriu. Eu sei. Gustavo deixou Helena no local do estágio dela. Boa sorte. Ela se inclinou e o beijou. Obrigada. Ele ficou vendo ela entrar no prédio. Depois foi para o trabalho. O dia passou devagar para os dois. Gustavo mal conseguiu se concentrar. Ficou pensando em Júlia, em como tudo tinha mudado. Helena estava nervosa no estágio, mas a supervisora foi paciente. Ensinou tudo devagar. No final do dia, Helena saiu de lá cansada, mas feliz. Gustavo pegou Júlia na escola. A menina saiu correndo até ele. Pai! Ele a pegou no colo. Como foi? Júlia sorriu largo. Foi muito bom. Fiz 3 amigas. Ele riu. 3? Que popular! Júlia contou tudo no caminho para casa. Sobre as amigas, sobre a professora, sobre as atividades. Gustavo ouvia tudo com atenção. Quando chegaram em casa, Helena já estava lá. Júlia correu até ela e contou tudo de novo. Helena ouviu com o mesmo interesse. Gustavo ficou observando as duas. Sentiu o peito apertado de felicidade. Jantaram juntos. Júlia não parava de falar. Depois do jantar, a menina foi brincar. Gustavo e Helena ficaram na cozinha. Como foi o seu dia? Ele perguntou. Ela sorriu. Foi bom, cansativo, mas bom. Ele se aproximou e a abraçou por trás. Estou orgulhoso de você. Ela virou dentro do abraço. Estou orgulhosa de nós. Ele a beijou. Eu também. Júlia apareceu na cozinha. Vocês estão se beijando de novo? Eles se separaram rindo. Helena respondeu. Sim. Problema? Júlia pensou. Não. Só é estranho. Gustavo riu alto. Vai se acostumando. Júlia revirou os olhos e saiu. Gustavo e Helena trocaram olhares e caíram na gargalhada. A noite passou rápida. Quando foram dormir, estavam exaustos, mas felizes. Helena encostou a cabeça no peito de Gustavo. Acho que conseguimos. Ele beijou a cabeça dela. Conseguimos o quê? Ela ergueu o rosto. Uma família de verdade. Ele sorriu. Sim, conseguimos. Ela fechou os olhos. Eu te amo. Ele apertou ela mais forte. Eu também te amo. Eles dormiram assim, confortáveis, seguros, completos. Os meses seguintes foram assim. Rotina, trabalho, escola, família, jantares juntos, fins de semana no parque. Filmes no sofá, risadas, discussões pequenas, reconciliações, vida de verdade. Gustavo estava mais leve, mais feliz, mais vivo. Helena estava mais confiante, mais segura, mais esperançosa. Júlia estava crescendo feliz, amada, protegida. Tudo estava funcionando. Até que um dia, 6 meses depois do casamento, Helena acordou passando mal. Correu para o banheiro, vomitou. Gustavo acordou com o barulho, foi até ela. Está bem? Ela acenou, mas estava pálida. Deve ser algo que comi. Ele ajudou ela a se levantar. Vou fazer um chá. Ela aceitou, mas o mal-estar continuou pelos dias seguintes. Sempre de manhã. Gustavo começou a desconfiar. Helena, você não acha que deveria fazer... Ela arregalou os olhos. Você acha que eu estou grávida? Ele deu de ombros. É possível. Ela ficou em silêncio. Depois, acenou devagar. Vou comprar um... Comprou no caminho do estágio. Fez o teste naquela mesma noite. Gustavo esperou do lado de fora do banheiro. Quando ela saiu, estava chorando. Ele sentiu o coração disparar. O que foi? Ela mostrou o teste. 2 linhas. Positivo. Ele arregalou os olhos. Você está grávida?
Ela acenou chorando. Ele a puxou para um abraço apertado. A gente vai ter um bebê. Ela soluçou no ombro dele. A gente vai ter um bebê. Ele também começou a chorar. Ficaram abraçados por um longo tempo. Quando se separaram, estavam sorrindo no meio das lágrimas. A Júlia vai ter um irmãozinho, Helena falou. Gustavo riu. Ou uma irmãzinha. Ela também riu. Tanto faz. Vai ser nosso. Ele beijou ela devagar. Vai ser nosso. Eles contaram para Júlia no dia seguinte. A menina ficou confusa no começo. Um bebê? Helena acenou. Sim, você vai ser irmã mais velha. Júlia pensou por um momento. E ele vai morar aqui. Gustavo riu. Sim, vai morar aqui. Júlia sorriu devagar. Legal. Helena e Gustavo trocaram olhares aliviados. Júlia continuou. Mas ele não pode pegar os meus brinquedos. Eles riram. Combinado, Gustavo respondeu. A gravidez foi tranquila. Helena continuou trabalhando até o 6º mês. Gustavo ficou mais protetor, mais atencioso. Júlia ajudava do jeito dela. Falava com a barriga da mãe, cantava para o bebê. 8 meses depois, Helena entrou em trabalho de parto. Gustavo estava apavorado. Ligou para a mãe dele para ficar com Júlia. Levou Helena às pressas para o hospital. Ficou ao lado dela o tempo todo. Segurou a mão dela, enxugou o suor. Sussurrou palavras de encorajamento. Depois de 12 horas, o bebê nasceu. Um menino, saudável, chorando alto. Gustavo chorou quando pegou o filho no colo pela primeira vez. Helena chorou vendo a cena. Ele é perfeito, ela sussurrou. Gustavo acenou, sem conseguir falar. Colocaram o nome dele de Miguel. Quando Júlia foi visitar no hospital, ficou encantada. Ele é tão pequeno. Gustavo sorriu. Você também era assim. Júlia fez cara feia. Não. Helena riu. Era sim. Júlia olhou para o irmão. Posso pegar? Helena acenou. Com cuidado, colocou Miguel nos braços de Júlia. A menina segurou ele com delicadeza. Olhou para o rostinho do irmão. Oi, Miguel. Eu sou a Júlia, sua irmã mais velha. Eu vou cuidar de você. Gustavo e Helena se entreolharam. Estavam chorando de novo. Uma semana depois, voltaram para casa. A rotina mudou. Ficou mais cansativa, mais corrida. Miguel chorava de madrugada. Helena estava exausta. Gustavo dividia as tarefas. Levantava de madrugada. Trocava fraldas. Embalava o bebê. Júlia ajudava do jeito dela. Mas também tinha ciúmes às vezes. Helena tentava dar atenção igual para os dois. Mas era difícil. Um dia, Júlia explodiu. Você só liga para o Miguel agora? Helena estava cansada. Mas parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Vem aqui. Júlia cruzou os braços. Não quero. Helena se levantou. Foi até ela. Ajoelhou. Júlia, olha para mim. A menina olhou, emburrada. Helena segurou o rosto dela. Eu amo você e o Miguel do mesmo jeito. Não tem um mais que o outro. Vocês dois são meus filhos. Meu coração é grande o suficiente para os dois. Júlia baixou os olhos. Mas você passa mais tempo com ele. Helena suspirou. Porque ele é bebê. Ele precisa de mais cuidado agora. Mas isso não significa que eu te amo menos. Júlia ficou em silêncio. Depois perguntou baixinho. Promete que não vai me esquecer? Helena puxou a menina para um abraço apertado. Eu nunca vou te esquecer. Você foi minha primeira. Você sempre vai ser especial. Júlia abraçou a mãe de volta. Eu te amo, mãe. Helena sentiu as lágrimas caírem. Eu também te amo, minha filha. Elas ficaram abraçadas por um longo tempo. Gustavo estava na porta assistindo tudo. Também estava chorando. Depois daquele dia, Helena fez questão de separar um tempo só para Júlia, mesmo cansada, mesmo exausta. Gustavo também ajudou. Levava Júlia para passeios. Só os dois. Aos poucos, Júlia foi se acostumando, foi entendendo, foi amando o irmão de verdade. Um ano passou rápido. Miguel estava crescendo.
Já engatinhava, já balbuciava. Júlia era uma irmã mais velha, protetora. Gustavo e Helena estavam mais cansados, mas estavam felizes, completos, realizados. Um dia, deitados na cama depois de colocar as crianças para dormir, Helena virou para Gustavo. Você se arrepende de alguma coisa? Ele olhou para ela surpreso. Não. Por quê? Ela deu de ombros. Só queria saber. Ele segurou a mão dela. Helena, a minha vida começou de verdade no dia que eu te encontrei naquela plataforma. Eu não me arrependo de nada. Ela sorriu. Nem nos dias difíceis? Ele balançou a cabeça. Nem nos dias difíceis, porque mesmo nos dias difíceis, eu tenho vocês. Ela encostou a testa na dele. Eu também não me arrependo de nada. Ele a beijou devagar. Ainda bem. Ela riu. Você ia fazer o que se eu dissesse que me arrependo? Ele fingiu pensar. Ia ter que te conquistar de novo. Ela gargalhou, como se você tivesse me conquistado da primeira vez. Ele fez cara de ofendido. Ué, conquistei sim. Ela balançou a cabeça. Foi eu que te conquistei. Ele riu. Tanto faz. O importante é que a gente está junto. Ela concordou. É verdade. Eles ficaram conversando até tarde. Sobre tudo, sobre nada, sobre como a vida pode surpreender, sobre como vale a pena arriscar, sobre como o amor pode curar. Quando finalmente dormiram, estavam abraçados, como sempre. No dia seguinte, era sábado. Gustavo acordou com os 2 filhos pulando na cama. Pai, mãe, acordem! Helena gemeu. Que horas são? Gustavo olhou para o relógio. 7 da manhã. Helena puxou o travesseiro sobre a cabeça. É cedo demais. Júlia puxou o travesseiro. Vamos fazer panquecas! Miguel bateu palmas, mesmo sem entender direito. Gustavo riu. Está bem, vamos fazer panquecas. Helena tirou o travesseiro do rosto. Vocês vão fazer. Eu vou dormir mais um pouco. Gustavo deu um beijo nela. Dorme. A gente cuida de tudo. Ela sorriu grata e virou para o lado. Gustavo levantou com as crianças. Desceram para a cozinha. Júlia ajudou a separar os ingredientes. Miguel ficou no cadeirão brincando com uma colher de pau. Eles fizeram a bagunça, mas fizeram as panquecas. Quando Helena desceu 1 hora depois, a mesa estava posta. Havia panquecas, frutas, suco, café. Uau! Vocês capricharam! Júlia sorriu orgulhosa. Eu ajudei. Helena beijou a cabeça da filha. Eu sei. Ficou perfeito. Eles comeram juntos, conversando, rindo, planejando o dia. Depois do café foram para o parque. O mesmo parque onde iam sempre. Júlia correu para o playground. Gustavo ficou com Miguel na grama. Helena sentou ao lado dele. Você é um bom pai. Ela falou de repente. Ele olhou para ela. Você acha? Ela acenou. Tenho certeza. Ele sorriu. É porque eu aprendi com você. Ela revirou os olhos. Adulador. Ele riu. É verdade. Miguel engatinhou até Helena. Ela o pegou no colo. O bebê apoiou a cabecinha no ombro dela. Gustavo observou a cena. Sentiu o peito apertar de emoção. Eu te amo, ele falou. Helena olhou para ele. Eu também te amo. Júlia apareceu correndo. Venham ver, tem um cachorro. Eles se levantaram e foram atrás dela. Passaram o resto do dia no parque, brincando, vivendo, amando. Quando voltaram para casa no final da tarde, estavam cansados, mas felizes. Deram banho nas crianças. Prepararam o jantar juntos. Colocaram as crianças para dormir. E ficaram os 2 na sala, no sofá, abraçados. Foi um bom dia, Helena falou. Gustavo acenou. Foi um ótimo dia. Ela ergueu o rosto e o beijou. Todos os dias com você são ótimos. Ele sorriu. Roubou minha fala. Ela riu. Aprendi com o melhor. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre o futuro, sobre os planos, sobre os sonhos. Você acha que a gente vai envelhecer juntos? Helena perguntou. Gustavo a puxou mais perto. Tenho certeza. Ela encostou a cabeça no peito dele. Eu também. Ele beijou a cabeça dela.
E vai ser lindo. Ela sorriu. Vai. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Gustavo perguntou: Você é feliz? Helena não hesitou. Muito. Ele suspirou aliviado. Ainda bem. Ela ergueu o rosto. E você? Ele olhou nos olhos dela. Mais do que eu achei que fosse possível. Ela sorriu. Ele também. Eles se beijaram devagar, um beijo calmo, tranquilo, seguro, um beijo de quem sabe que tem tempo, de quem sabe que vai durar. Quando se separaram, Helena falou: Obrigada. Ele franziu as sobrancelhas. Por quê? Ela segurou o rosto dele. Por não ter desistido de mim naquele dia na plataforma. Ele segurou a mão dela e a beijou devagar. Eu que agradeço por ter aceitado. Ela sorriu. Não tive muita escolha. Ele balançou a cabeça. Teve. Você poderia ter dito não. Poderia ter ido embora. Mas ficou. Ela respirou fundo. Porque eu vi algo em você. Algo que eu precisava. Ele perguntou. O quê? Ela pensou por um momento. Esperança. Ele sentiu as lágrimas subirem. Eu também vi isso em você. Eles se abraçaram. Ficaram assim por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro, ouvindo a respiração, sentindo o calor, vivendo aquele momento. Quando se separaram, já estava tarde. Vamos dormir? Gustavo perguntou. Helena acenou. Subiram juntos. Passaram pelos quartos das crianças. Júlia dormia abraçada ao ursinho. Miguel dormia de barriga para cima, os bracinhos abertos. Helena e Gustavo pararam na porta do quarto do menino. Observaram ele dormir. A gente fez isso, Helena sussurrou. Gustavo passou o braço ao redor dela. A gente fez. Ela encostou a cabeça nele. Às vezes ainda parece irreal. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu sei, mas é real. Muito real. Eles ficaram ali por mais alguns minutos. Depois foram para o quarto deles. Deitaram. Helena encostou a cabeça no peito de Gustavo. Ele passou o braço ao redor dela. Você já pensou em como seria se a gente não tivesse se encontrado? Ela perguntou. Ele ficou quieto por um... Penso às vezes, e não gosto de pensar. Ela ergueu o rosto. Por quê? Ele olhou para ela. Porque provavelmente eu estaria morto. Não fisicamente, mas por dentro. Ela segurou a mão dele. Eu também. Ele apertou a mão dela. Mas a gente se encontrou. E isso é o que ela acenou. É o que importa. Eles ficaram em silêncio. Então, Helena falou. Sabe o que eu mais amo em você? Ele sorriu. O quê? Ela pensou. A forma como você olha para as crianças... como se elas fossem a coisa mais importante do mundo. Ele sentiu o peito apertar. Porque são. Ela sorriu. Eu sei. E é por isso que eu te amo. Ele virou para ela. E eu te amo porque você me ensinou o que é ser forte de verdade. Ela franziu as sobrancelhas. Eu? Ele acenou. Você passou por tanta coisa e ainda assim continuou lutando. Continuou amando. Continuou sendo mãe. Isso é força. Ela sentiu as lágrimas subirem. Eu não tinha escolha. Ele balançou a cabeça. Tinha. Você poderia ter desistido, mas não desistiu. Ela limpou as lágrimas. Porque tinha a Júlia. Ele segurou o rosto dela. E agora tem a Júlia, o Miguel e eu. E a gente nunca vai deixar você lutar sozinha de novo. Ela soluçou. Promete? Ele limpou as lágrimas dela. Prometo. O abraçou forte. Ele abraçou de volta. Ficaram assim até ela parar de chorar. Quando se separaram, ela estava sorrindo. Desculpa, não sei por que comecei a chorar. Ele sorriu. Porque você é humana. Ela riu. É. Eles deitaram de novo. Ficaram conversando por mais um tempo. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre a vida. Quando finalmente dormiram, era quase meia-noite, mas dormiram tranquilos, seguros, amados. Os anos foram passando assim. Gustavo continuou trabalhando. Helena conseguiu um emprego melhor depois de formada. Júlia cresceu, virou adolescente. Miguel começou a escola. A casa continuava cheia, cheia de vida, cheia de amor,
cheia de histórias. Houve momentos difíceis também, discussões, desentendimentos, noites de preocupação quando as crianças ficavam doentes, contas apertadas em alguns meses, mas nada que eles não conseguissem resolver juntos, sempre juntos. Um dia, 10 anos depois daquele encontro na plataforma, Gustavo acordou e olhou para Helena dormindo ao lado dele. O cabelo dela estava grisalho em algumas mechas. Tinha rugas ao redor dos olhos, mas continuava a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Ele passou a mão no rosto dela com cuidado. Ela abriu os olhos devagar, sorriu ao vê-lo. Bom dia. A voz dela estava rouca de sono. Ele sorriu de volta. Bom dia. Ela se espreguiçou. Que horas são? Ele olhou para o relógio. 6 da manhã. Ela gemeu. Por que você está acordado tão cedo? Ele deu de ombros. Não consegui dormir mais. Ela virou para ele. O que foi? Ele respirou fundo. Estava pensando. Ela esperou. Em quê? Ele olhou para ela. Em tudo que a gente viveu. Em como eu quase perdi tudo isso. Ela franziu as sobrancelhas. Como assim? Ele continuou. Se eu não tivesse ido até aquela plataforma naquele dia, se eu tivesse só passado direto e ido embora, a gente nunca teria se conhecido. Ela segurou a mão dele. Mas você foi, e a gente se conheceu. Ele acenou. Eu sei, mas e se eu não tivesse ido? E se eu tivesse desistido? Ela segurou o rosto dele. Mas você não desistiu. Você me encontrou. Você nos salvou. Ele balançou a cabeça. Não, vocês que me salvaram. Ela sorriu. Então a gente se salvou, os dois. Ele sorriu também. É verdade. Eles ficaram olhando um para o outro. Então Gustavo falou. Eu não me arrependo de um único dia. Ela encostou a testa na dele. Eu também não. Ele a beijou devagar. Um beijo calmo, cheio de anos de história, de amor, de cumplicidade. Quando se separaram, ouviram barulho no corredor. A porta se abriu. Júlia entrou. Tinha 15 anos agora, alta, bonita, inteligente. Vocês já estão acordados? Gustavo sorriu. Já. Bom dia. Ela se jogou na cama entre os dois. Bom dia. Helena riu. Você não está grande demais para isso? Júlia se aconchegou. Nunca vou estar grande demais para isso. Miguel apareceu na porta logo depois. Tinha 8 anos. Parecia uma cópia de Gustavo. Posso entrar também? Gustavo abriu o braço. Vem. Miguel correu e pulou na cama. Os 4 ficaram ali, amontoados, conversando, rindo, sendo família. Depois de um tempo, Helena se levantou. Vou fazer café da manhã. Gustavo também se levantou. Eu ajudo. As crianças ficaram na cama conversando. Helena e Gustavo desceram para a cozinha. Prepararam café. Fizeram ovos mexidos, torradas, suco. Quando tudo ficou pronto, chamaram as crianças. Tomaram café da manhã juntos, como sempre faziam. Júlia contou sobre a prova que tinha na escola. Miguel contou sobre o jogo de futebol que ia ter no sábado. Helena contou sobre o projeto novo no trabalho. Gustavo contou sobre a reunião importante que tinha naquele dia. Conversaram, riram, viveram mais um dia normal. Mas, para Gustavo e Helena, não existia dia normal. Cada dia era especial. Cada dia era uma vitória. Cada dia era a prova de que tinha valido a pena. Depois do café, as crianças foram se arrumar para a escola. Gustavo e Helena ficaram na cozinha limpando. Você está feliz? Gustavo perguntou de repente. Helena parou de lavar a louça e olhou para ele. Muito. Por quê? Ele deu de ombros. Só queria saber. Ela secou as mãos e se aproximou dele. Gustavo, eu não poderia ser mais feliz. Eu tenho você. Tenho nossos filhos. Tenho uma família. Tenho um lar. Eu tenho tudo. Ele segurou a cintura dela. Eu também. Ela sorriu. Então para de se preocupar. Ele riu. Está bem. Eles se beijaram. Um beijo rápido porque as crianças iam descer a qualquer momento. Quando se separaram, Júlia e Miguel já estavam descendo as escadas. A gente está atrasado, Júlia falou alto. Gustavo pegou as chaves do carro. Vamos então.
Ele levou as crianças para a escola, voltou para casa. Helena estava se arrumando para o trabalho. Ele subiu até o quarto, ficou observando ela se maquiar. "O quê?" ela perguntou, vendo ele pelo espelho. Ele sorriu. "Nada, só estou admirando." Ela revirou os olhos, mas sorriu. "Bobo." Ele se aproximou e abraçou ela por trás. "Bobo que te ama." Ela encostou a cabeça nele. "Eu também te amo." Eles ficaram assim por alguns minutos. Então, Helena se afastou. "Tenho que ir," ele acenou. "Eu sei." Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Parou e virou para ele. "Gustavo?" Ele olhou. "Sim?" Ela sorriu. "Obrigada. Por tudo." Ele sentiu o peito apertar. "Sempre." Ela saiu. Gustavo ficou ali parado, olhando ao redor do quarto, pensando em tudo, em como a vida pode mudar em um dia, como uma decisão pode mudar tudo, em como o amor pode curar. Ele desceu para a sala, sentou no sofá, pegou o celular e abriu as fotos. Tinha centenas, milhares de Helena, das crianças, da família. Ele foi passando uma por uma, sorrindo, lembrando de cada momento. Parou numa foto específica. Era do dia do casamento. Ele e Helena estavam se beijando, as mãos dadas, os olhos fechados, os sorrisos largos. Ele olhou para aquela foto por um longo tempo. Então sussurrou: "Obrigado." Não sabia para quem estava agradecendo. Para Deus, para o universo, para o destino. Não importava. Só sabia que era grato. Grato por ter ido até aquela plataforma. Grato por ter tido coragem de oferecer ajuda. Grato por Helena ter aceitado. Grato por tudo que veio depois. Ele guardou o celular e se levantou. Tinha trabalho a fazer, vida para viver, família para cuidar, amor para dar. E ele estava pronto, porque ele não estava mais sozinho, não estava mais perdido, não estava mais vazio. Ele tinha tudo. Ia fazer de tudo para merecer aquilo todos os dias pelo resto da vida. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.